Olá pessoal, então eu, Bicha Preta Glauber Portman, vim convidado aqui pela TV O Estado responder alguns comentários homofóbicos. A gente tá seguindo todas as medidas da quarentena, tá? Então fica tranquilo porque até na quarentena é momento de militar. Vamos lá para a primeira pergunta. Nada contra, mas como vou explicar pro meu filho dois caras se beijando? Eita, nós. Então, velho, na verdade não sei se seria necessário tanto explicar, porque é uma relação de afeto, né? Do mesmo jeito que um casal hétero, tipicamente hétero, que a gente pode se dizer, né? Ele demonstra afeto publicamente, né? Então acho que quando a gente fala de amor ou afeto, ele deve ser compartilhado não só entre um casal gay, mas como qualquer duas pessoas, duas mulheres, dois homens, né? Duas bichas, duas travas. Eu acho que o afeto, ele não pode ser escondido, ele tem que ser legalizado. Então, por favor, né, gente, solta nós. Se vocês podem, por que a gente não pode? Justiça. Cada um faz o que quiser, mas a rua eu acho demais. Gente, se cada um faz o que quiser, já começa por aí. Por que tá incomodado com a outra, né? Acho que fica uma dica. O probleminha tá em você, hein, amigo. E eu acho que na rua, como em qualquer outro lugar, é um espaço que era para ser um espaço de liberdade, né? Um espaço onde as pessoas transitam, onde as pessoas se encontram, onde as pessoas conversam, onde as pessoas assistem coisas, né? Lidam com a vida. Então acho que qualquer lugar é um espaço para se demonstrar afeto, né? Então, por que não na rua? Você na rua, você deixa de abraçar os seus parceiros quando estão bebendo uma brejinha no bar, entendeu? Deixam de acariciar ou ser babacas com as mulheres na rua, entendeu? Vocês deixam de fazer o que comumente vocês fazem, que aí sim é errado, e nós não podemos nos demonstrar afeto na rua. Amorzinho, acho que você tá escondendo algo mais dos outros, hein? Mas quem é o homem da relação? Vamos lá. Quem é o homem? Se tem um homem na relação. No meu caso não tem homem, amor. Tem uma trava não binária, mas seguimos adiante. Acho que não importa quem é o homem ou não o homem na relação. O importante é sentir prazer, né? Porque o que é o ser homem pra você? Né? Ser o cara que vai controlar a cama, né, que vai botar a ordem ali, o que vai ser o opressor, porque pra mim não existe nem homem nem mulher na cama. Existem pessoas, existe o prazer, existe o sexo, existe o toque, existe o afeto. Acho que o comportamento da cama não deve ser limitado a um órgão genital, né, ou não somente a uma postura condicionada pela sociedade. Então, pra mim, na cama não existe nem homem nem mulher, existe corpos. E corpos que estão ali para uma única coisa: se amarem, se tocarem e gozarem da vida. Então para de querer saber quem é homem e quem é mulher. Tenta fazer o outro girar o olhinho, que é muito melhor pra você, gatinho. Porque gay precisa sair do armário e hétero não. Eita, vamos lá. Amor, por que o gay tem que sair do armário e o hétero não? Até porque o mundo é comandado pelo hétero. A gente convive numa sociedade onde o Estado, quando a gente fala Estado, né, a gente fala todos que nos governam, condicionam o que é ser homem ou o que é ser mulher, como deve ser o comportamento sexual do homem ou da mulher, como o homem deve agir numa sociedade e como a mulher deve agir. E quando nós vamos contra essas normas implantadas por um Estado que é branco, que é elitista, que é hétero, que é dos olhos claros, magro, bombado, tudo que a gente já conhece do padrão. Então, por que não falar que eu sou gay? Porque a partir do momento que eu falo, eu incomodo esse sistema e essa estrutura, entendeu? Eu acho que nós devemos ter a liberdade de ser quem nós somos, entendeu? E devemos sim sair do armário, porque a gente só faz uma reparação, a gente só modifica o nosso estado, né? As pessoas, o ambiente onde a gente convive, a partir do momento que a gente tenta reivindicar as nossas questões, os nossos afetos, como nós nos vemos, e exigir o respeito de nos não aceitarem, mas respeitarem a gente por quem nós somos. Então é necessário sair do armário para reivindicar os nossos direitos, o nosso espaço, o nosso afeto e mostrar que a gente está presente e que a gente deve ser amada e respeitada por ser essas coisas maravilhosas que vocês lidam todo dia. Então, sair do armário é necessário politicamente, é necessário também por uma questão psicológica, porque quando a gente finge ser quem nós não somos, entendeu? Ou deixamos de agir da forma como a gente quer, isso pode gerar problemas muito maiores, ainda mais dentro da comunidade LGBTQIAP+, porque se a gente não tem liberdade de ser quem somos,
dentro desses corpícios aqui, acabam gerando transtornos muito grandes. Se a gente for olhar em relação à comunidade LGBT, né, o número de suicídio, de pessoas que sofrem da depressão é muito maior. E isso vem por N fatores. Tanto para a sociedade nos oprimir, a sociedade que nos oprime nos faz desse jeito, tanto pela insegurança e principalmente de não podermos ser, né, quem nós somos e nem ter liberdade de se tocar, de falar de seus desejos, afeto. Então, quando você fala aqui o porquê de sair do armário, porque sair do armário é libertador, é revolucionário e nos dá a mínima possibilidade de um dia poder transitar pelas ruas, pelas cidades, pelas vielas e o beco, sem pensar como o outro, né, ou o hétero, ou que segue o sistema, vai fazer com a gente, ou se a gente vai voltar vivo. Como é a relação de pessoas não binárias quando o assunto é amor e não apenas sexo? Essa pergunta ela vai não só para não binárias, como para todas as trans, né? A gente sofre algo muito grande, eu pelo menos sofro muito mais por ser uma trans não binária e preta, né? Porque a gente tem que entender que as minorias, quando elas se unem, né, a opressão é muito maior e a solidão é muito maior. Então, quando a gente se trata de pessoas travestis, não binárias e ainda atrelado ao ser preto no meu caso, a gente fala muito sobre a solidão. A solidão do corpo trans ela é algo que destrói, porque nós lidamos com a sociedade que às vezes nos vê e nos aceita entre quatro paredes, nas vielas, nos becos, e normalmente a gente nem tira quase toda a roupa. E se tira, não é tratada como afeto. Nós somos sexualizados, não é à toa que a maior parte dos trabalhos de pessoas como eu são nas ruas, satisfazendo o prazer dos maridinhos das outras aí. Então, né, quando se fala de afetividade, para ela não existe pra gente. Existe uma sexualização, existe um fetiche que foi criado sobre nossos corpos de um problema que é muito maior. No caso, muitas vezes os caras que nos procuram na rua, né, para nos dar prazer, no caso, pra gente dar prazer para eles, são pessoas que no dia a dia são maridos, têm família, têm mulheres, mas as escondidas procuram nossos corpos. Por uma questão do Estado nos oprimir e um sistema falar muito que nós não somos nada, a gente acaba sendo sujeito a não receber o mínimo de afeto, porque a gente não é visto como uma possibilidade de uma namorada, né? Você imagina andando na rua de mão dada com uma travesti, já beijou travestis na rua, já quantas travestis você amou, quantas travestis você colocou dentro da tua casa e apresentou para tua família, entendeu? Então a gente ouve muito aquela pessoa, ai, eu transei com uma trans e eu não sou transfóbica. O estar do lado de uma travesti ou ter um ato sexual com uma não te faz um não transfóbico. E falar disso só te faz mais transfóbico ainda, entendeu? A mesma coisa que falar que teve um companheiro negro ou uma companheira negra não te faz um não racista, muito pelo contrário. E ainda usar dessa pessoa para fugir do racismo que está dentro de você é algo muito pior e muito doloroso para outra pessoa também. Então, a minha ideia, enquanto um corpo que confronta e um corpo que nunca sentiu o prazer de ser amado, né? E às vezes o transar sem ser amado também acaba nem sendo tão prazeroso, né? Acho que depois de todas as camas que eu passei, ou de todos que passaram pra minha cama depois do sexo, só restou solidão. E aí o carinho fica onde? O cuidado, o afeto. Isso não existe pra nós. A gente tá aqui se mostrando, né? Intervindo em todos os espaços para que um dia você consiga imaginar um dia ter uma filha travesti, entendeu? Um dia pensar e por que não amar, transar com uma travesti? Por que não apresentar para a família? Entendeu? Às vezes muitos homens, eu conheço pessoas que têm essas relações sexuais, mas não têm a coragem de aceitar publicamente. Então se você não tem coragem de aceitar publicamente, você não tem a mínima dignidade de receber o valor dessa pessoa, desse corpo, que é um corpo revolucionário, transformador e que intervém nesse sistema o tempo todo. Então, gatinho, primeiramente se ame. Se você não se ama, você não tem a mínima capacidade de amar o outro. Fui questionado a falar qual que é a importância de corpos como o meu, né, de corpos diferentes e que conflitam com esse sistema dentro da política, né, ou fazendo política, porque a gente tem que entender que política não é só dentro do partido. Fazer política já está transformando um espaço. A partir do momento que eu estou num espaço onde comumente eu não sou vista, já é fazer política
de uma certa forma, que é transformador. Eu tinha falado antes, acho que política, né? A justiça ela só vem pelo acesso, né? Pela ocupação. Então, ela é uma via de mão dupla. Além de eu estar num campo de visibilidade e ser importante enquanto representatividade para pessoas próximas a mim ou iguais a mim, é importante eu estar nesses espaços para mim fomentar o discurso, o diálogo de assuntos e temas e pautas que são fundamentais. Entendeu? Eu, enquanto uma trans dentro do jornal, dentro de uma cadeira da câmera, né, dentro de todos os espaços que comumente a gente não vê nossos corpos ocupando, né, dentro do plenário e tudo mais, é algo confortante porque a minha comunidade se sente mais segura e representada, sabendo que eu vou levar pautas que representam eles e representam a mim, e de que vai ter uma pessoa que vivencia, né, que lidar com esse mundão todos os dias e sabe como é difícil estar no meu espaço, porque a gente tem muitas pessoas que às vezes carregam pautas para dentro da política ou falam de nós de forma muito vaga, porque ela não nos representa. Nada melhor do que uma pessoa que vivencia aquilo para estar ali dentro para dialogar sobre o assunto. Então, é necessário ter travestis, ter bichas pretas, ter trans não binárias, ocupando todos os espaços, em todas as áreas, em todos os setores, tanto como representatividade, como essa questão de ter um espaço de voz, né, e de ter uma oportunidade de dialogar assuntos que eu sei que são fundamentais para a minha comunidade. Então, ninguém melhor do que eu mesma para lutar pela minha comunidade, sabendo eu o que eu vivo, como eu sofro e como é estar sobrevivendo todos os dias dentro de uma sociedade racista, transfóbica, homofóbica. Então, acho que o viés principal é isso, né? Trazer confiança para a minha comunidade, né? E conquistar espaços para que corpos como o meu sejam vistos e sejam em algum momento tidos como comuns, como justos e como humano, como toda a sociedade. Então, eu acho que ter pessoas como eu é isso, é revolucionar e transformar todos os espaços. Porque, de fato, a gente pode carregar nossas pautas e transformar. Assim como a pauta do negro, assim como a pauta da mulher, assim como a pauta das bichas pretas, assim como a pauta trans, né? Estar lá para nós é fundamental. A transformação começa pelo acesso, pela ocupação e pelo espaço de voz. Então não adianta nada falar que estamos fazendo justiça enquanto essas pessoas que vocês dizem estarem lutando não estão ocupando esses espaços. E aí, estão lutando, estão se falando de homofobia, transfobia, mas e aí? Quantas bichas, quantas travestis você viu na televisão na última semana, no último mês ou no quiçá o último ano? Quantos advogados, quantos médicos travestis te atenderam? Ninguém. Então não adianta só falar de nós, se não dão espaço para nós.